Olá a todos e todas, eu sou Luiz Dalla Costa, sou da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, também sou especialista na área de energia e hoje nós vamos comentar aqui algumas questões referentes a esse tema, a questão energética, principalmente voltada a uma questão central que é a questão das tarifas da energia elétrica no Brasil e a importância que tem a luta do povo para que as tarifas de energia tenham um custo mais adequado, mais baixo do que o atual. Então esse é o tema que a gente vai desenvolver aqui, até porque agora se fala muito, nós estamos em agosto de 2019, se fala muito na questão da privatização das empresas, da privatização da Eletrobras e também desse processo de privatização de usinas, etc. E isso tem uma questão central com relação à questão dos preços, porque na medida que você entrega patrimônio que é do público para a iniciativa privada, isso tem impacto sobre a questão das tarifas, dos preços da energia, em especial para as famílias que são considerados consumidores cativos. E também a gente tem notícias de que as empresas estão tentando estabelecer em lei, algumas coisas inclusive já fizeram em lei, para aumentar o preço da energia elétrica, especialmente para os agricultores e para os que até o momento tem o que se chama de tarifa social, que é uma tarifa com um custo menor para os moradores da cidade, especialmente para as famílias que consomem menos energia e que também têm um poder aquisitivo menor, as famílias mais pobres. Então se fala que querem aumentar o preço para os agricultores e para as famílias de baixa renda. E então nós vamos tentar trabalhar isso aqui e discutir algumas questões. A primeira questão que eu acho que é importante a gente recordar, nós mesmos do movimento dos atingidos por barragens, junto com a Assembleia Popular e muitas organizações, a partir do ano de 2008 principalmente, nós discutimos muito no Brasil a questão do preço da energia. Nós fizemos uma campanha pela redução dos preços da energia elétrica no Brasil. Por quê? Considerando vários aspectos, inclusive nós produzimos materiais sobre isto, né? E elencávamos nesses materiais pelo menos 12 pontos que explicavam por que a gente entendia que deveria ser diminuído o preço da energia e não aumentado. Não aumentado. Eu vou falar aqui de 5 pontos, né, que considero que são importantes para a gente poder compreender a importância que tem hoje de a gente lutar contra o aumento dos preços da energia e também contra o processo de privatização. O primeiro elemento fundamental é que o custo de geração da energia elétrica no Brasil é muito baixo. Por que é muito baixo? Porque no Brasil se construiu historicamente uma matriz energética baseada na produção hídrica, a partir da água. As hidroelétricas, elas têm um custo de produção mais baixo. Por quê? Porque o custo dela geralmente é o quê? Você constrói uma represa água, isso aumenta o nível da água, você pega aquela água, canaliza por um tubo, ela cria uma força, gera um movimento aqui na turbina, gera energia. E esse é o processo, então é um processo muito simples. E essa mesma água que muitas vezes passa por uma usina, passa por várias usinas. Ou seja, a mesma água pode gerar energia várias vezes. Aqui na bacia do Rio Paraná, na região sudeste do Brasil, tem 60 usinas hidrelétricas que turbinam a água, produzem energia antes da água chegar em Itaipu, que é a última usina no Rio Paraná, que gera energia. Então, essa mesma água muitas vezes produz muita energia. Essa mesma água que vai em direção ao mar, ela volta
ela evapora e ela volta fazendo o ciclo natural da água. Então, o custo daquela base material, que é a água, para a produção de energia elétrica, ela é praticamente inexistente depois que você pagou o investimento de construir a usina e fazer todos os equipamentos necessários para isso. Então, o custo de geração da energia, a base de água, é muito baixo no Brasil. É muito baixo, né? Tem estudos que dizem que você, depois que a usina já está amortizada, já está paga, e grande parte das usinas do Brasil já estão pagas, a maioria delas, né? A maioria delas, as grandes, já estão praticamente pagas. O custo só para operar e manter a usina é algo em torno de R$10 para cada 1.000 quilowatts. Isso é um dado da própria Agência Nacional de Energia Elétrica, não é um dado que a gente está inventando. Então, o custo é muito baixo de geração da energia a partir da água. Esse eu acho que é o primeiro elemento. A própria ex-presidenta Dilma, em 2012, estabeleceu uma diminuição nas tarifas de energia. Na época, chegou a se calcular o custo de geração com todos os impostos, inclusive lucro para as empresas geradoras, na ordem de R$33 por 1.000 quilowatts. Hoje, eu estive olhando aí alguns dados da própria Agência Nacional de Energia. Essa energia baseada nessa lei, hoje está sendo vendida a R$76 por 1.000 quilowatts. Então, vamos imaginar assim, se você consome 100 quilowatts, daria quanto? Daria R$7,60 de 100 quilowatts. 200 quilowatts daria R$15 de tarifa. Agora, hoje, tu paga na tua casa por 200 quilowatts, no mínimo R$150. 10 vezes mais do que o custo de geração da energia. Claro, depois tem a despesa de transmissão, a despesa de distribuição da energia, mas de 15 para 150 não se explica. Não existe uma explicação pelo custo de produção que explique uma tarifa tão alta para ser vendida a energia elétrica. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que quem paga caro a energia são as famílias. São as famílias. As famílias é que pagam a tarifa mais alta. As que consomem, inclusive, menos. Enquanto que as indústrias, principalmente as indústrias que gastam muita energia, que muitas vezes geram pouco emprego, né? E que muitas vezes exportam esse produto que consome muita energia, pagam menos. Ou seja, os mais ricos pagam menos, os mais pobres pagam mais. Veja, essa é uma segunda contradição. A terceira questão é que o lucro, então, baseado nesse custo de produção baixo e na venda por um preço alto, o lucro das empresas privadas é extraordinário. E praticamente toda a lucratividade que elas têm, principalmente as grandes empresas, donas da energia no Brasil, que não são brasileiras ou que não é o Estado brasileiro, elas levam todo o lucro para fora do país. Então, uma empresa dos Estados Unidos que está aqui no Brasil gerando energia, o lucro ela leva para os Estados Unidos. A empresa da Itália leva para a Itália, a empresa da França leva para a França. Então, essa é uma segunda contradição. Há uma acumulação extraordinária de capital na mão de grandes empresas internacionais ou nacionais e que isso não beneficia a maioria da população brasileira. O quarto elemento é que toda a infraestrutura, toda a barragem, a linha de transmissão, a turbina, tudo foi pago com dinheiro público. Ou dinheiro do governo ou dinheiro do BNDES. Tudo foi pago com dinheiro público. A água é um bem público, não é um bem particular de uma pessoa. O rio é um bem público. Veja, quem paga é a população brasileira. Então é uma outra questão assim, tudo que é público
hoje serve para o interesse das grandes empresas nacionais e multinacionais para ganhar rios de dinheiro explorando a maioria do povo brasileiro. É um absurdo essa situação. E quinto elemento, que também eles usam muito dizendo assim, não, agora deu um pouquinho de sol a mais, choveu um pouquinho a menos, então falta energia. Não é verdade. Hoje no Brasil tem energia suficiente de sobra para o povo brasileiro. Hoje está sobrando energia. E eles ficam inventando, inclusive, mais coisas para aumentar o preço. Por exemplo, agora eles inventaram uma história de bandeira tarifária. Né? Se a bandeira é amarela, aumenta o preço. Se a bandeira é vermelha, aumenta o preço. É para quê? Para eles ganhar mais dinheiro. Simplesmente para isso. E por que agora eles querem, inclusive, aumentar o preço da energia para as famílias mais pobres da cidade e para os agricultores que produzem milho, leite, suínos, aves, arroz, feijão, alface, cenoura para a gente comer na cidade? Eles querem aumentar o preço para os agricultores, principalmente para os pequenos agricultores. É um absurdo. E não é que os agricultores pagam menos que o custo de produção. Não. Eles já pagam uma taxa que dá muito lucro para as empresas. Mesmo os pobres da cidade, os trabalhadores da cidade que pagam menos, pagam já uma tarifa que é superior, muito superior ao custo de produção. Então não tem motivo para aumentar o preço. Pelo contrário, devia ser diminuído ainda mais o preço da energia elétrica. Agora, nós temos que saber que as empresas, principalmente essas privadas, elas têm um alto grau de organização. Elas são muito bem organizadas. Elas mandam no governo, elas mandam na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Elas é que mandam, elas é que determinam os valores, elas é que determinam os preços. Então, para você enfrentar um poder desse tamanho, onde eles têm muito dinheiro e muito poder político no judiciário, etc., só uma forte organização do povo. Não tem outro jeito. Tem que ter uma fortíssima organização popular para que a gente consiga, a partir dos dados técnicos, que eles sempre dizem, tá aqui os dados técnicos, né? Que na verdade são dados políticos. Por quê? Porque são usados politicamente a favor dos mais ricos. Essa é a questão. Então, os dados apontam que a energia do Brasil é uma das mais baratas do mundo, nós pagamos uma tarifa das mais caras do mundo, as empresas ganham muito dinheiro, tudo foi feito com patrimônio ou dinheiro público e o rio é nosso, né? E não falta energia no Brasil. Então, esses são os elementos centrais do porquê que a gente entende que não deve haver aumento, nesse momento, das tarifas para os agricultores, que são em torno de 7 milhões de consumidores, né? 4 milhões de consumidores, 4 milhões de consumidores rurais e mais quase 8 milhões de consumidores urbanos que correm o risco de ter a sua tarifa aumentada. Quanto seria o aumento médio? Seria na faixa de 40%. Ou seja, a gente já paga uma tarifa cara e eles querem aumentar mais 40%. Esses mais 40% serviriam principalmente para engordar ainda mais a lucratividade das empresas e grande parte do recurso ser levado para fora do país. Então, é importante que a gente tenha esse nível de consciência, que a gente faça agora, principalmente quem está nos ouvindo nessa exposição, quem vai também utilizar esses dados para o seu trabalho de base, para a sua organização na sua comunidade, no seu município, no seu estado, que a gente tenha esse grau de consciência, assim, que a luta para que a energia diminua o seu valor e que a luta para que todos tenham acesso à energia de boa qualidade é uma luta absolutamente justa e necessária para o bem da maioria do povo brasileiro. Obrigado.